Uma mulher perde a visão em um acidente muito suspeito e tenta viver normalmente, mas descobre que tudo é uma ilusão. E esse é o filme Às Cegas de 2020 e eu sou EF, o esquisito das fantasias. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando uma mulher que aparentemente não enxerga, e ela vai em direção à janela e se prepara para dar uma falecida de leve, pois não estava mais aguentando essa vida. Mas antes vamos entender o que aconteceu, pois um mês atrás ela estava vivendo sua vida quando foi atacada por alguém e perdeu sua visão. E nisso ela é levada para o hospital e o enfermeiro tira as bandagens dela e ela percebe que não estava enxergando. E o médico diz que jogaram uma substância química nos olhos dela e agora era irreversível. No dia seguinte, o detetive Canela Fina aparece para saber o que aconteceu naquela noite, e ela só lembra de ter sido atacada e ela diz que vieram atrás do violino dela, que valia mais de 500 mil dólares. Mas ela acha que tem algo a mais, pois seu ex-marido era envolvido em treta, e ele diz que estaria investigando e voltaria com mais informações. Ellen recebe uma ligação do seu irmão, que estava a trabalho no Japão, e voltaria em 2 meses, e ele diz que contratou um cuidador especializado em readaptação nesses casos. E era o Clayton, e galera, não sei se me senti mais seguro ou assustado, pois imaginei ele chegando de moto na madrugada. Mas no caso dela, nem isso ela veria chegar. Ellen acorda em um apartamento estranho e escuta alguém chegando na casa, e Clayton se apresenta e diz que estaria ali para cuidar dela, e ela está assustada pois não sabe se ele vai tentar fazer alguma coisa, e ele diz que o dia estava lindo e que era formado como o primeiro na sua turma de enfermagem, e se especializou no tratamento de pessoas com deficiência auditiva e visual, e ele diz que faria o almoço e estaria na cozinha, e nisso ela vai andando pela casa procurando o local, pois ela não poderia ficar parada ou nunca melhoraria, e ele aparece perto dela e diz que ficaria com ela todos os dias de 11 às 2 da tarde e faria um treinamento para ficar com os sentidos aguçados. Ellen fica assustada pois não queria ficar sozinha, mas ele deixou o telefone com alguns atalhos com o número dele e do porteiro, então sempre teria alguém ali, e à noite ela tenta ligar para sua melhor amiga, mas ninguém atende, e ela acha estranho pois não estava conseguindo falar com ninguém, e durante a noite começa a ter pesadelos com o dia do ataque, e sente que estava escorrendo o melado dos olhos, mas na verdade estava tendo uma goteira no teto. No dia seguinte, Clayton traz um pássaro para ela não ficar sozinha, e o pássaro era verde, mas ele diz que como ela estava se adaptando àquele mundo, ela poderia imaginar qualquer coisa. Imagina que o pássaro era azul, e ele fica azul, e depois ela pede para olhar a janela e consegue escutar tudo o que aconteceu na rua, como se estivesse bem perto, mas da outra janela não conseguia escutar nada, e ele diz que era o lado do porto da cidade e era silencioso. E quando ela escuta a secretária eletrônica, o detetive Canela Fina diz que não encontraram digitais, mas haviam marcas de botas. Clayton pergunta o que ela gostava de fazer, e ele diz que conheceu a música dela, pois antigamente ela era muito famosa, mas ela começa a ficar com raiva, pois não queria lembrar disso, pois lembrava do ex-marido, e ela pede desculpas por ser grossa, e ele deixa uma bengala para ela treinar aos poucos pelo apartamento, e quando ela tenta ligar a TV, estava sem sinal, então ela coloca a rádio para tocar e começa a andar pelo apartamento. À noite ela está dormindo quando acorda com barulho de alguém entrando na casa, e chama a portaria, mas desiste, pois acha que é coisa da sua cabeça, e tenta ligar para Sasha, sua melhor amiga, mas ela não atende, e ela começa a andar pelo apartamento, mas aparentemente não tinha nada, pois ao menos ela não viu, e como não estava conseguindo dormir, vai no banheiro para tomar alguns remédios, mas eles eram muito fortes, então ela liga para o Clayton e desliga, e ele liga novamente, mas ela diz que foi engano. Quando ela está voltando para o quarto, começa a escutar alguém perto da ventilação de ar e pareceu uma mulher pedindo socorro, mas ela percebe que era sua imaginação, mas escuta os vizinhos brigando e o marido estava fazendo alguma coisa com a esposa. Então no dia seguinte ela conta o que escutou ao Clayton, mas ele diz que aparentemente os vizinhos eram de boa e fala para chamar segurança caso algo aconteça, e ele pergunta se ela quer sair para comer alguma coisa, mas ela ainda não queria sair. À noite ela sai do apartamento
apartamento e vai até a vizinha, e cola um bilhete chamando para tomar um chá, e percebe que estava saindo um vento muito forte da porta, e acha estranho eles terem deixado a porta da varanda aberta, pois costumava ventar bastante, e quando Clayton chega, ele tenta ensinar a pesquisar no computador, mas ela estava sem paciência, e ele começa a dizer que começou a trabalhar com isso, pois sua mãe era doente e vivia na cama, e vivia fazendo gaiolas de pássaros, pois era a única coisa que sabia fazer, e fez até dar uma falecida, pois seu pai não era um cara muito legal e só vivia bebendo. Clayton diz que a cada trabalho ele precisa se adaptar, e é um para cada cliente, e ela pergunta qual era o Clayton dela, e ele diz que era a versão Ferrari, e ela pede para ver o rosto dele, pois agora era a única forma de saber como as pessoas eram, e ele começa a descrever o que estava acontecendo do lado de fora, e diz que precisava ir, pois o clima estava ficando estranho. À noite ela está sozinha quando a campainha toca, e era sua vizinha Lana, e ela diz que viu o bilhete para tomar chá e trouxe um pouco, e é aqui que tudo começa a ficar estranho, pois ela diz que já ouviu as músicas dela e sabe que ela era uma violinista famosa, e pergunta quem tirou a visão dela, e Ellen percebe que tem algo de errado, mas Lana diz que estava com o rosto queimado, por isso imaginou que algo aconteceu. Ellen pergunta sobre o marido dela e se estava tudo bem, e ela começa a ficar nervosa e a se tremer, mas diz que só ficava triste pois ele costumava sair da cidade a trabalho, e Ellen coloca a mão no rosto dela e simplesmente aparece uma marca de corte profundo, pois a realidade vai se moldando de acordo com o que ela consegue perceber do ambiente, e o elevador faz um barulho e Lana sai correndo pois seu marido estava chegando, e ela tenta ligar pro Clayton, mas ele diz que o vizinho parecia ser um cara do bem, e não era um problema, mas ela sabia que tinha algo acontecendo. Ela liga pra polícia e um policial chega no vizinho e pergunta como estavam as coisas, pois receberam uma reclamação de barulho, e o detetive liga pra ela e diz que a vizinha tinha um histórico de se bater, e diz que a marca no rosto dela já estava cicatrizando, e ela não acredita pois tudo estava ficando estranho. E no dia seguinte, ela diz que todo dia quando Clayton chega, o mesmo carro toca o alarme, e ele dá uma olhada e diz que é apenas uma coincidência, pois o vizinho sai sempre no mesmo horário que ele chega, e diz que quando ela se curar, tudo seria resolvido. À noite ela está muito assustada e quer tomar os remédios, mas sabe que era muito forte e seria pior, então decide pesquisar sobre o russo, que era o marido da Lana, e escuta alguém chegando e acha que era a Lana. O problema é que quando se aproxima percebe que era o cara e fica desesperada, e ela tenta correr e ele diz que se ela se meter vai dar problema, pois não gosta de vizinha intrometida. E do nada Clayton liga e diz que estava do lado de fora querendo ligar, e ela acha estranho, e quando ele chega, ele diz que não podia trabalhar para ela, pois estava sentindo algo a mais. E ele começa a dizer que isso não era profissional, então era melhor encontrar outra pessoa para ficar no lugar dele. Mas Ellen não queria outra pessoa, e do nada ele rouba um beijo dela, e ela nem viu. E ele pede desculpas e vai embora, e mais uma vez ela tenta ligar para sua amiga, mas parece que ela desapareceu. E agora que tudo começa a ficar sinistro, pois ela escuta alguém entrando na casa e acha que Clayton voltou, mas percebe que pela respiração era a mesma pessoa do dia que foi atacada, e tenta correr, mas acaba sendo desmaiada e acorda com os paramédicos dizendo que ela estava bem e não havia acontecido nada, e agora ela não sabe se estava ficando maluca. Clayton aparece e diz que os vizinhos escutaram gritos e chamaram a polícia, e quando chegaram ela estava desmaiada e ela tenta dizer que havia alguém no apartamento, mas Clayton foi o último a sair, e o detetive Canela Fina pede para falar com ela e diz que no apartamento não havia marcas de arrombamento e pelas câmeras ninguém entrou no apartamento e nenhuma câmera pegou nada. E aqui vem o plot twist, pois ele diz que no dia do ataque foi encontrado marcas de botas que batiam com da amiga dela e ela estava simplesmente desaparecida, então agora ela era muito suspeita. E Ellen tenta imaginar por que ela faria isso, pois poderia estar trabalhando com o ex dela. Clayton diz que iria embora mais cedo, mas voltaria à noite para fazer um jantar especial, e ela já está desanimada com a vida e começa a fazer uma carta de despedida
agradecendo a todos que estiveram com ela e desculpando a amiga, mesmo sem saber por que ela fez isso, e vai em direção da janela e pula para dar uma falecida de leve, mas aí que vem outro plot twist, pois na verdade ela está viva e cai em uma sala à prova de som. E agora seu terror começa de verdade, pois a sala está cheia de espumas para prender o som e ela percebe que os sons que escutava na verdade era programado. Ela encontra a saída e volta para o apartamento e começa a olhar o local e tenta sair pelo elevador, mas percebe que aquilo tudo era falso e ela estava trancada dentro de uma caixa e volta para casa e pensa no que fazer. E no momento que escuta alguém chegando de elevador, acha que era o Clayton, mas era a Lana. E ela diz que estava chegando do trabalho e Ellen fica esperando ela entrar em casa, mas ela fica nervosa. A Lana é levada para casa e começa a dizer que ela deveria ficar calma ou tudo poderia ficar pior. E elas colocam um barulho e a Lana diz para não confiar em ninguém. E o marido dela aparece e ela vai embora. E agora ela tinha certeza que tinha algo de errado. Quando o Clayton chega, ele tenta fingir a Inês, mas ela começa a dizer que sabe que tem algo de errado, pois todos estavam mentindo para ela e como ele percebe que não teria como esconder, diz que aquilo fazia parte do tratamento, pois ela precisava se acostumar com a vida real para depois ser liberada. E nisso ela se acalma e diz que vai se arrumar antes do jantar. Ellen se acalma e vai no banheiro e quando volta, ele diz que tinha uma surpresa e pega um violino. E diz que ela só estaria completa se voltasse a fazer o que sempre fez e ela acha estranho pois ele conhecia muito bem as músicas que ela tocava quando era famosa. E ele diz para ela tocar alguma coisa enquanto prepara a comida e dá 2 toques na mesa. E ela lembra que todos que ela conversou fazia isso quando saíam de perto, como se trocassem os atores. E nisso ela pede para ele ficar sentado que pegaria algo para eles beberem, pois hoje rolaria muita loucuragem às cegas. Que maldade você fez comigo, cara. Ela aproveita que ele está distraído e acerta a cabeça dele, e ele é desmaiado e encontra um taser na mochila dele e é dessa forma que ele fazia para ela ficar desmaiada. E agora era seu momento de fuga e ela consegue entrar no apartamento da Lana e percebe que não era um apartamento, mas sim um estúdio. E encontra vários figurinos que ele usou durante todo esse tempo, pois o plot twist é que ele era todos os personagens. E galera, esse cara merece um Oscar, porque para interpretar tantas pessoas assim, tem que ser um gênio. Caralho, o maluco é brabo. Andando pelo local, ela encontra com a Lana, e ela está assustada e diz que não tem como sair, e ela era a irmã dele, e diz que ele estava fazendo aquilo pois ela o salvou da escuridão, mas Ellen não entende nada, e a Lana diz pra ela voltar que teria algo na tubulação de ar, o problema é que na volta, ela acaba sendo capturada, e quando acorda, ele diz que quando era mais novo, seu pai maluco prendeu no porão por 3 anos, e a única coisa que não o deixou ficar maluco foi a música dela que escutava pelo rádio, por isso estava fazendo isso para ela ser liberta desse mundo. Que porra é essa, marreco? Ela percebe que ele é só um maluco e começa a fingir que ficaria com ele, mas consegue pegar o taser e o desmaia, e encontra o que estava escondido na tubulação, que era o líquido que a deixou cega, e ela tenta fugir, mas acaba sendo pega novamente, mas ela cospe na cara dele o líquido especial, e agora ele viveria no escuro para sempre. E nisso a Lana estava livre e a liberta, e fiquei com pena do cara, pois ele só queria uma cremosa na vida dele. E o filme termina mostrando que Ellen voltou a se apresentar e agora estava mais famosa ainda, pois agora era uma violinista cega. E esse foi o filme As Cegas, e galera, achei vacilo, pois só vi uma cega no filme. Então deixa o like, se inscreve, pois eu sei que você não é cego e curtiu o vídeo. Então só bora beber. Agora vou nessa, pois o ano começou safado. Então fui! Ai, ai.